Ellen White escreveu algo que não está na Bíblia. Ellen White escreveu algo que não está na Bíblia. E ela pode fazê-lo porque ela é uma profetisa. Porque só o profeta pode dar uma informação que não está na Bíblia. Agora, se você me provar que ela é uma falsa profetisa, eu dou o braço a torcer. Você pode? Gente, o negócio aqui hoje vai ficar feio. Ou eu vou ser cancelado, ou muitos adventistas vão abrir os olhos e abandonar essa seita, ou os adventistas vão ter trabalho para explicar o inexplicável. Além de provar para vocês que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita, eu vou provar também que a Ellen G. White é uma falsa profetisa, e sim, como vocês viram na capa do vídeo, ela tinha problemas com pessoas de outras cores. Eu não vou poder usar o termo, como vocês sabem, senão o YouTube ele vai limitar o alcance. Mas vocês sabem do que infelizmente eu estou falando. Eu vou mostrar para vocês com escritos de Ellen White, que ela tinha sim algumas reservas com relação a pessoas de uma cor diferente da dela. Depois desse vídeo, gente, quem ver esse vídeo que for dessa seita, só vai permanecer nesse lugar se de fato concordar com todo esse ensino, toda essa doutrina maligna de Satanás, embalada aí com uma nomenclatura cristã. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Pastor Pedro, esse é o canal Fluindo o Reino, o nosso objetivo aqui é trazer conteúdo fiel às Sagradas Escrituras para vocês. Por isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações, porque dessa maneira, sempre que eu produzir conteúdo novo, você vai receber, e ainda por cima, me ajuda a levar o verdadeiro Evangelho de Cristo para mais pessoas. Se você quiser aprender ainda mais, quiser também participar aqui do canal enviando vídeos para eu reagir, dá um pulinho na nossa página no Instagram, Fluindo o Reino, com underline no final, que eu sempre posto lá muito conteúdo instrutivo para a sua fé. Nós estamos fazendo um panorama sobre todos os livros da Bíblia, gratuito, tá? Tá lá disponível, é só seguir a gente. Você vai ter acesso a todo esse material para a sua edificação. E aí, para nós começarmos esse vídeo, eu quero dividir ele hoje em 5 partes, onde eu vou mostrar para vocês 4 heresias que a seita adventista do sétimo dia crê, e eu vou finalizar com vocês a 5ª parte, com essa afirmação extremamente séria e criminosa. Isso é criminoso, tá? Não adianta passar pano, não adianta tentar justificar, igual muitos adventistas tentam fazer, que é o fato de que a senhora Ellen G. White tinha sim problemas com pessoas de outra cor. Isso vai ficar bem claro no que eu vou trazer para vocês. Antes dos adventistas virem aqui queimar colchão, ficar bravo, me xingar, falar que eu não sei nada dessa seita, que foi que eles fizeram lá no Instagram, eu fiz um mapa mental onde eu falei para todos que viram lá, né? Tá postado lá, você pode ver. Por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita? Apareceu lá um tanto de adventista falando que eu não sei nada do que eu tô falando, que eu não conheço a seita, enfim. Antes de vocês verem, só deixar um alerta aqui, tá? Eu vou trazer para vocês aqui textos oficiais, citações oficiais da senhora Ellen G. White, e vocês vão ver os desdobramentos disso dentro da seita adventista do sétimo dia. Então o problema não sou eu, que não conheço a seita. O problema é que muitos de vocês que estão nessa seita não a conhecem e estão sendo enganados lá dentro por rostinhos bonitos, carismáticos, como por exemplo, né, do senhor Rodrigo Silva, um falso profeta que tem entrado aí na casa de muitos evangélicos com a sua pregação, mas que defende doutrinas extremamente heréticas que vêm da senhora Ellen G. White. Jesus apareceu várias vezes no Antigo Testamento já como um anjo. Mesmo no céu, ele era Miguel, o arcanjo. Mesmo no céu, ele era Miguel, o arcanjo. Ele era Miguel. Por isso, irmãos, que Lúcifer, na briga dele, ele não cobiçou a posição do pai. Lúcifer cobiçou a posição de quem? Do filho. Porque Lúcifer não entendia. Peraí, o pai, tudo bem, o pai é o pai, mas esse aqui é um como eu. O pai, tudo bem, o pai é o pai, mas esse aqui é um como eu. O pai, tudo bem, o pai é o pai, mas esse aqui é um como eu. Por que eu tenho que adorá-lo? Por que ele é chamado para criar e eu não? Até que o pai senta o filho no trono e explica para todos, olha, embora em forma angélica, esse aí não é um anjo qualquer. Este aí é Deus já em forma angélica. Esse aí não é um anjo qualquer. Esse aí não é um anjo qualquer. Este aí é Deus já em forma angélica. E aí, pra gente começar, a primeira parte do vídeo vai ser justamente sobre ela. O problema, ou o maior de todos os problemas, né, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A senhora Ellen G. White. A crença que essa igreja tem de que os escritos dela foram inspirados por Deus, estão no mesmo pé de igualdade do que a palavra de Deus. E para que fique bem claro, para que alguém faça parte dessa seita, a pessoa é
obrigada a receber as palavras de Ellen White na mesma altura, no mesmo nível, na mesma importância das Sagradas Escrituras. Eles cobram isso dos fiéis nos votos de batismo e na ficha de cadastro para pré-batismo. Você aceita tanto a Bíblia como a Palavra de Deus, como os livros do Espírito de Profecia da Senhora Ellen White? Os livros do Espírito de Profecia da Senhora Ellen White. Se você quer fazer parte dessa seita, você tem que entender que o que o apóstolo João escreveu tem o mesmo valor que a falsa profetisa Ellen White também escreveu. E esse é o maior de todos os problemas, como eu falei com vocês, porque a partir dessa crença, todas as outras heresias que essa seita crê vão ser derivadas. Todos os próximos 3 pontos que eu vou tratar para vocês aqui derivam exatamente dessa crença que Ellen White fala a palavra de Deus. Na ficha de membros é colocado o tópico lá. Você crê na palavra profética de Ellen White? Porque se você não crê, você não faz parte. Só que qual que é o problema de tudo isso, gente? Vamos lá. Antes de eu trazer passagens bíblicas para explicar, nós temos que entender que nós somos cristãos que têm a palavra de Deus como única fonte de fé, de prática, de autoridade, que tem as promessas infalíveis e inerrantes, como eu falei com vocês acerca do vídeo lá da Reino. Como foi afirmado na Reforma Protestante, na sola Escritura principalmente, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, ela não contém, ela é a única e verdadeira palavra de Deus, e de Gênesis a Apocalipse, nós temos as únicas coisas, ou as únicas orientações, as únicas normas que o Senhor Deus Pai, pelo conselho da sua vontade, decidiu revelar para a humanidade. Claro, falando para a finalidade de salvação, né? Como nós sabemos na teologia, existe uma diferenciação entre a revelação geral, que toda a humanidade tem, que prova que Deus existe, mas não é capaz de salvar ninguém, e temos também a revelação especial, que é a Bíblia Sagrada. A revelação que o Senhor nos apresentou de como o homem pode ser salvo da ira de Deus por conta do nosso pecado, que é única e exclusivamente por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um pouquinho de teologia para vocês aqui, só para ajudar a compreender isso. Então, a única maneira que Deus falou com os homens acerca do seu plano de salvação para cada um de nós, através da obra de Jesus Cristo, foi por meio da Bíblia, dos 66 livros compreendidos entre Gênesis e Apocalipse. Não existe novas revelações fora do texto sagrado. É isso que afirma, por exemplo, a seita católica apostólica romana. Inclusive, se você quiser um vídeo sobre ela, deixa aqui nos comentários, nesse mesmo molde aqui que eu trago para vocês. É isso também que afirma a seita dos Mormons, que tem lá um Evangelho segundo o livro de Mormon. Se quiser também um vídeo, deixa aqui que eu faço. E é o mesmo que afirma o Espiritismo cristão, que também tem lá o seu livro, né, o seu Evangelho de acordo com o Espiritismo, que também é uma outra seita. Se você também quiser vídeo, é só deixar aqui pra gente. Então, nós que somos cristãos, para nós, a Bíblia é o único manual de fé que nós seguimos. É a única verdadeira palavra de Deus. E quem diz isso? É o pastor Pedro? Foi Martinho Lutero? Foi João Calvino? Foram alguns dos reformadores? Não. É a própria palavra de Deus quem fala isso. Dá uma olhada aqui, ó, no texto de Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus, outrora, falado de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O que é que o Senhor está falando aqui? Que de maneira progressiva, por meio dos profetas, ele foi falando sobre a revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele começa com Moisés, falando lá em Gênesis 3,15, apontando o descendente que viria e destruiria a serpente, né? Pisaria na cabeça da serpente, que é o nosso Senhor e Salvador, desfazendo as obras de Satanás. E ao longo de todo o Antigo Testamento, essa revelação vai ganhando ali novos tijolinhos, até que o cumprimento máximo da revelação de Cristo Jesus se desse na sua encarnação. A partir desse momento, o Senhor comissiona os seus apóstolos a transmitir os seus ensinos para a sua igreja, para os cristãos do período posterior, o ensino que nós temos hoje na forma da Bíblia Sagrada, e a partir da produção do último livro das Sagradas Escrituras, que é justamente o livro de Apocalipse, 22, do verso 18, o cânon das Sagradas Escrituras é fechado, ou seja, já não cabe mais nenhuma revelação. E o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, usando o apóstolo João, diz que quem quiser acrescentar mais revelações a esse texto, irá receber punição, flagelos da parte do Senhor, por acrescentar coisas aqui que não foram autorizadas por ele. E aí a pergunta que fica, né? Depois que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo encarnou, a revelação máxima de Deus, é o próprio Senhor que fala, que veio nos ensinar aquilo que ele viu do Pai. Quem via a Cristo, via o Pai. Aí a pergunta que eu deixo para vocês é, depois que Deus Pai, falou conosco por meio do seu Filho, qual nova revelação precisa ser dada? A revelação de Jesus Cristo foi incompleta? Jesus esqueceu de falar alguma coisa? O Espírito Santo esqueceu de inspirar os apóstolos do Senhor
a registrar alguma coisa para que quase 1900 anos depois Deus se lembrasse a gente. Eu esqueci de falar isso com o povo lá embaixo. Deixa eu mandar a Ellen White para poder registrar o que eu estou precisando aqui, porque, desculpa, falha nossa, eu sou um Deus meio esquecidinho. Será que é isso? Porque é isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia crê. Agora, olha como que as heresias que vão decorrer dessa falsa profetisa Ellen White só vão piorando. O segundo ponto que eu vou tratar com vocês aqui, a segunda heresia que eu vou tratar com vocês aqui, é justamente a heresia do juízo investigativo. O que consiste essa heresia do juízo investigativo? Ao invés de Jesus ter terminado a sua obra na cruz, quando ele diz que estava consumado, quando a sua obra estava realizada em favor daqueles que iriam crer no seu nome para a salvação, Ellen White afirma que não foi bem assim. Quando Jesus falou está consumado, muito provavelmente ali ele só errou o vocabulário mesmo, ou nós que não entendemos o que ele queria dizer. Né? Só Ellen White que entendeu depois de 1900 anos. De acordo com a seita, de acordo com a heresia de Ellen White, quando Jesus morre na cruz e fala que está consumado, na verdade ele estaria entrando num tribunal celestial para que no ano de 1844 ele iniciasse aquilo que foi conhecido como juízo investigativo. Uma investigação secreta que o Senhor iria fazer para saber quem de fato são aquelas pessoas que seriam salvas. No livro O Grande Conflito, página 483, e isso pode mudar um pouco de acordo com a versão que você tiver aí, Ellen White diz o seguinte: ao se tornar participante da justiça de Cristo e seus caracteres estiverem em harmonia com a lei de Deus, os seus pecados serão apagados. Ou seja, depois que eu professo o nome do Senhor Jesus Cristo, as minhas obras, eu vou ter que contribuir com as minhas obras para saber se de fato os meus pecados vão ser apagados ou se eles não vão ser apagados. Isso é bem diferente, né, do que a palavra nos ensina, que nós recebemos o perdão de pecados da parte do Senhor no momento em que nós cremos. No momento em que o Espírito Santo nos concede fé para crer, o Senhor perdoa os nossos pecados, nos concede os méritos, os créditos da obra de Jesus para a nossa justificação, e a partir de então, a nossa nova natureza vai começar a produzir esses frutos de acordo com o caráter, de acordo com o próprio Cristo. Voltando aqui à carta aos Hebreus, dessa vez no capítulo 10, versículo 14, olha o que o escritor aos Hebreus nos fala. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ou seja, o sacrifício de Cristo na cruz foi definitivo. A obra ali na cruz já estava consumada, não havia mais nada a ser feito. É aquele sacrifício que Jesus fez na cruz que nos aperfeiçoa, que nos torna dignos do seu sangue. Não é a minha obra, não é o tanto que eu guardo a lei que vai me trazer algum mérito ou alguma virtude diante de Deus para que eu seja salvo. Não são as minhas obras que me recomendam a Deus. É a obra que Jesus realizou na cruz. A doutrina do juízo investigativo é uma negação à justificação pela fé somente e também é uma negação à suficiência de Cristo para a vida do cristão. Para os adventistas, somente a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não é suficiente. Você tem que guardar os mandamentos. Só que o problema é que a maioria deles não são honestos teologicamente e falam, não, você pode ser salvo sim. Só que pergunta para um adventista aí, se você não guardar o sábado, qual que é a resposta que ele vai te dar? Pergunta aí, eu já fiz isso, mas pergunta aí que você vai ver. Mas resumindo, né, finalizando essa questão da doutrina do juízo investigativo, quando Jesus fala na cruz, está consumado, na verdade ele não consumou nada, não terminou obra nenhuma ali. Ele vai lá em 1844, entrar lá no Tribunal Celestial, abrir os livros e ver quem merece, quem não merece ser salvo, quem cumpriu a ordem do Senhor direitinho, quem foi acumulando méritos, virtudes para poder chegar e apresentar diante dele. Falar, Jesus, além da sua obra, eu mereci. Então pode me dar uma salvada aí, porque mereci sim. Avançando um pouquinho mais, né? Na terceira heresia da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem mais um aspecto que é presente na maioria das seitas, né? O exclusivismo para a salvação. No manual dessa igreja é dito o seguinte: a Igreja Adventista é o remanescente profético chamado para proclamar 3 mensagens angélicas. A do sétimo dia é a igreja verdadeira. Sim. Se o Apocalipse indica, no capítulo 12, 17, que a igreja verdadeira observa toda a lei de Deus, inclusive o sábado, e tem um profeta moderno, e nós temos em nossa história o ministério de Ellen G. White, nós acreditamos sinceramente nisso. Mas essa afirmação é muito clara. Para eles, a Igreja Adventista é o remanescente do Senhor. Ainda no livro O Grande Conflito, página 453, que como eu falei com vocês, pode variar um pouquinho de acordo com a versão que você tiver acesso, a Ellen White afirma que a Igreja Adventista é o remanescente do Senhor, que foi levantado por ele como um terceiro anjo para poder chamar as pessoas ao arrependimento, anunciando para elas que elas estão em apostasia, em heresia. E aqui se referindo exatamente a outros formatos, né, entre aspas, de igreja cristã. E quando nós olhamos para o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 13, olha o que o apóstolo Paulo nos diz acerca desse tema. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo,
quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber em um só Espírito. Ou seja, pelo Espírito de Deus, nós somos batizados em apenas um corpo espiritual. O corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não tem uma placa marcada ali na sua pele, não. Quando você olhar para o Senhor, na testa dele não vai ter lá a placa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não vai ter lá a placa da Igreja Católica Apostólica Romana. São seitas exclusivistas, como a Maranata, que eu também postei vídeo aqui essa semana. A Igreja do Senhor é uma igreja espiritual. É uma igreja universal, espalhada em todo o mundo. Pessoas de todos os povos, línguas, etnias, nações, todos aqueles que se chamam pelo nome de Cristo Jesus, esses são aqueles que são salvos por Cristo Jesus e que fazem parte do seu corpo espiritual. Mas se você se lembra, por exemplo, do texto de João capítulo 10, versículo 16, olha o que o apóstolo do Senhor nos diz. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las e elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Então a igreja do nosso Senhor Jesus não tem placa. A igreja do nosso Senhor Jesus não está restrita a uma parede. A igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não é restrita àqueles que creem na mensagem de uma falsa profetisa. Paulo fala que os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Abraão, são aqueles que têm a fé de Abraão. Então essa ideia de que você precisa pertencer à igreja adventista do sétimo dia para ser salvo, para ser remanescente fiel, é só mais engano, é só mais mentira de Satanás, que é bastante cultivada por diversas outras seitas. Agora, falando do sábado, a quarta heresia do vídeo, a coisa fica ainda pior. E aí essas outras heresias elas vão convergir aqui para o sábado. Que a igreja verdadeira observa toda a lei de Deus, inclusive o sábado. Que a igreja verdadeira observa toda a lei de Deus, inclusive o sábado. Se você, assim como eu, cultua o Senhor no domingo, por exemplo, como faziam os irmãos da igreja primitiva, que eu já vou mostrar para vocês, todos nós somos inimigos de Deus. Somos servos de Satanás e já entregamos, a nossa mente, o nosso domínio para Satanás. Também no livro O Grande Conflito, dessa vez na página 605, a Ellen White fala o seguinte: a observação do falso sábado em obediência à lei do Estado contraria o quarto mandamento. Será uma declaração de lealdade a um poder que se opõe a Deus. Na obra Eventos Finais, página 133, olha o que a Ellen White diz. Devemos tomar uma posição firme de que não reverenciaremos o domingo. Em reverenciar o domingo, estaríamos do lado do grande enganador. Só que aqui nós temos diversos problemas. Primeiro, porque se você analisar as Escrituras, você vai perceber a partir do momento da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se deu num domingo, a partir desse momento, a comunidade de fé primitiva, a igreja cristã primitiva, já começou a se reunir no primeiro dia da semana. Somado a isso, no Novo Testamento, todos os 9 mandamentos do Senhor, exceto o sábado, 9 mandamentos que foram dados lá no Antigo Testamento, todos os 9, exceto o sábado, se repetem. Somente o sábado não é ordenado a sua guarda em lugar nenhum do Novo Testamento. Vão existir aí adventistas que falam do texto de Mateus capítulo 24, sobre a fuga dos judeus não se dá no sábado, mas aquilo ali é um contexto que para os judeus seria um problema, afinal de contas, eles guardavam o sábado, nós cristãos não precisamos. Mas em vez de nos encorajar a guardar o sábado, o Novo Testamento, ele nos desencoraja, ele nos orienta que isso não é necessário mais. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porque o corpo é de Cristo. Agora olha o texto de Gálatas capítulo 4, a partir do verso 9. Vamos ler o 8, na verdade. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que, por natureza, não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como vocês estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, ainda querem escravizar vocês, guardando dias, meses, tempos e anos. Receio de vós que eu tenha trabalhado em vão. Então Paulo está alegando aqui categoricamente que esse engano, essa maldição, essa heresia maldita de Satanás de guarda de dias para a salvação, isso não faz parte da doutrina cristã. Nós temos que lembrar que a carta aos Gálatas foi dirigida justamente para combater essa heresia judaizante, colocar condições de observância do Antigo Testamento, da fé judaica, da ritualística judaica, para que o cristão seja salvo. Nós que somos cristãos, somos salvos exclusivamente pela fé na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os adventistas não. E eles estão voltando no mesmo problema que Paulo combateu lá em Gálatas e que ele fala aqui, ó. Parece que eu trabalhei em vão com vocês, porque vocês querem voltar para aquele lixo lá.
A determinação do Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, é que nada dessas ritualísticas, práticas, seja lá o que for do Antigo Testamento, seja imposto aos cristãos, principalmente aos cristãos gentios. O que nós precisamos compreender é que o sábado era o símbolo da aliança mosaica. Enquanto o símbolo da aliança com Noé foi o arco-íris, o símbolo da aliança com Abraão foi a circuncisão, e o símbolo da aliança com Israel, por meio de Moisés, foi a guarda do sábado, nós que somos cristãos temos como símbolo a ceia do Senhor. Não há abolição do Antigo Testamento, como os adventistas do sétimo dia tentam insinuar que nós fazemos de maneira maldosa. Pelo contrário, que há um cumprimento. Tudo aquilo apontava para Jesus, ele veio, a plenitude chegou, tudo aquilo não era mais necessário. Olha o texto de Hebreus. Vou explicar para vocês na Bíblia, como sempre aqui no canal, né? Se vocês gostam dessa metodologia de ler a Bíblia bastante aqui, deixa nos comentários aí que é importante saber. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. E o interessante aqui é que essa palavra repouso, no versículo 9, no original grego, significa descanso sabático. Então, para nós que somos cristãos, de acordo com o entendimento da carta aos Hebreus, depois leiam, porque é como se fosse uma explicação do sacerdócio de Cristo para a nossa vida, e também de acordo com todo o conhecimento que nós temos no Novo Testamento da revelação de Cristo Jesus, o descanso para nós que somos cristãos agora não é mais um dia da semana ou mais em uma terra, como Josué conduziu o povo de Israel para poder descansar na terra. O descanso que nós temos como cristãos é um descanso espiritual que é alcançado por meio da fé. Inclusive o próprio escritor aos Hebreus fala: muitos não entraram no descanso lá atrás porque foram incrédulos. E agora o verdadeiro descanso para cada um de nós é por meio da fé e é um descanso espiritual. Quem crê em Jesus Cristo entra nesse descanso e descansa de todas as suas obras. Jesus é o nosso sábado. Jesus é o nosso descanso sabático. Tanto é assim que em Mateus capítulo 11, os versículos 28 e 29, olha o que sai da boca do próprio Senhor Jesus. Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. É no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós descansamos. A promessa do descanso eterno está vinculada a Cristo, não a um dia da semana. Eu volto a afirmar para vocês, o que os adventistas do sétimo dia afirmam é uma heresia. Faz esse teste. Pergunta aí para um adventista, ou se você é adventista que vai vir comentar aqui no vídeo, me responde aí. Se eu não guardar o sábado, eu vou ser salvo? Vai ver o trabalho intelectual, teológico que ele vai fazer para te mostrar que eles não creem que alguém possa ser salvo se não guardar o sábado. Agora, vamos para a pior parte, né? Prometi para vocês, e agora eu tenho que trazer. Vou colocar a Bíblia aqui do lado com todo temor no Senhor. A Ellen White, gente, infelizmente, por essa nem eu esperava. Fui pesquisando aí para fazer esse vídeo e me deparei com essas informações. Infelizmente, essa profetisa que esses adventistas creem era uma mulher que não gostava de pessoas que têm a pele com a cor negra. Infelizmente. Eu vou compartilhar com vocês as fontes. Os adventistas não falarem que eu estou aqui inventando coisas, né? Na obra Manuscritos, número 7, de 1896, a profetisa, que falava de acordo com a voz de Deus, disse o seguinte: somos uma irmandade. Devemos tratar as pessoas não brancas com o mesmíssimo respeito que tratamos as brancas. Até aí, Ellen White está tranquila, normal. Mas aí vem um mas, né? Uma objeção. Mas há uma objeção ao casamento de brancos com negros. Todos devem considerar que não têm o direito de trazer a sua prole aquilo que coloca em desvantagem. Ou seja, vocês vão ver que ela vai falar que ter pele negra é uma desvantagem para os filhos. Os pais não têm o direito de dar aos filhos um patrimônio hereditário que os sujeitaria a uma vida de humilhação. Os filhos desses casamentos mistos, olha isso, têm sentimento de amargura para com os pais que lhes deram essa herança por toda a vida. Essa herança é a pele negra. Por essa razão, caso não houvesse outras, olha isso, não deveria haver casamentos entre brancos e negros. Então a Ellen White, aquela mulher que para os adventistas fala a palavra de Deus, afirmou que a pele negra é uma herança que não deveria ser transmitida para os filhos. Ela recomenda, ó, Manuscritos, número 7, de 1896. Se não houvesse outras razões, o casamento entre brancos e negros, por ela, não é aconselhável. E tem mais, a coisa só vai piorando, tá? Aqui no livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, na página 202, mais uma vez eu alerto, né? Depende da variação que você tiver e da edição que você tiver, isso pode mudar. Falando sobre negros ocuparem cargos de liderança na igreja, olha o que a profetisa que fala em nome de Deus falou. Oportunidades estão sempre aparecendo nos estados do sul e muitos homens de cor são chamados ao trabalho.
Mas por muitas razões, os brancos devem ser escolhidos como líderes. Ainda na obra Testemunhos para a Igreja, volume 9, agora na página 214, as pessoas de cor não devem pressionar para serem colocados em igualdade com os brancos. E aqui, deixa eu só fazer um breve aviso, né? Que vai ter muita gente falando: ah, pastor, mas a Ellen White escreveu isso num período de segregação racial nos Estados Unidos. Por isso que ela coloca essas objeções. Fui ver aqui alguns canais adventistas, né? E as pessoas estavam falando que Ellen White estava agindo com prudência. Para eles, a discriminação racial virou prudência. É a mesma coisa de eu falar assim com você. Deixa eu pegar um exemplo aqui, com todo respeito, né? Nós sabemos que pessoas que moram em comunidades no nosso país, infelizmente, sofrem muita discriminação por parte de outras pessoas. Então é como se eu, como pastor, orientasse um casal de pessoas que vieram de comunidade e vieram de uma área nobre a se submeter ao preconceito da sociedade e não contraírem matrimônio. Os filhos dessas pessoas iriam receber uma carga, uma herança hereditária que faria com que eles ficassem amargurados com os pais. É como se eu estivesse encorajando hoje, por exemplo, as pessoas que vieram de comunidades de periferias, que nós sabemos são discriminadas, infelizmente, é como se eu as encorajasse a não lutar pelos seus direitos. Como se eu as desencorajasse a procurar cargos, né, exercer liderança dentro das igrejas. Gente, isso é um absurdo. Eu não vou nem falar, porque a gente sabe das regras aqui da plataforma, que tem algumas palavras que são proibidas mesmo, tá? Mas isso é um absurdo. Compactuar com isso é praticar. E é essa a profetisa que fala em nome de Deus que essa seita maligna afirma crer. É debaixo das doutrinas dessa mulher que vocês viram que alguém precisa aceitar para fazer parte dessa seita que as pessoas se movem e que as pessoas creem e falam que é a palavra de Deus. Isso é um absurdo. Ellen White era assim, não tem justificativa. Uma pessoa preconceituosa e que tinha sim, lembramos sempre, né, não posso usar os termos que eu gostaria, tá? Reservas com pessoas de cor, de pele, né, com cor escura. Agora, fica para vocês. Se você discorda de mim, deixa nos comentários. Mas se você concorda, exponha a sua opinião. Ela era ou não era uma pessoa preconceituosa? Como eu sempre trago nos vídeos para vocês aqui no final, né? Pessoas que congregam na Igreja Adventista do Sétimo Dia, saiam dessa seita. Ellen White não é profetisa do Senhor. Ela era apenas uma usurpadora da fé cristã, preconceituosa, que veio para levar milhões de pessoas ao engano e ao inferno. Se arrependam, porque se vocês continuarem nessa seita, vocês certamente não serão salvos, porque aqui é uma concorrência. Ou nós cremos em Jesus para salvação, ou nós cremos nas nossas próprias obras. Os dois não tem como, tá bom? Se você quer aprender sobre a palavra de Deus de maneira profunda, de maneira robusta, de maneira séria, comigo, o nosso curso de Bibliologia e Interpretação Bíblica, ele está em promoção e com um recurso bônus que eu estou disponibilizando para vocês. Além de todos os benefícios, eu estou disponibilizando para vocês também, para todos os alunos que fizerem matrícula, gratuitamente, o panorama bíblico do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Você vai entender o que são esses livros, qual que é o tema central de cada um deles, como estudar esses livros da maneira adequada, os personagens principais, as histórias principais desse livro e como essas histórias elas vão se desenvolvendo ao longo da palavra de Deus, como enxergar Cristo nos 5 primeiros livros da Bíblia. Você saberia dizer como enxergar Cristo em Levítico, por exemplo, no livro de Números? Nesse panorama bíblico extremamente completo, eu ensino vocês. E uma das melhores partes, né, o curso está em promoção. Usando o cupom Fluindo o Reino, o curso vai sair de R$ 79,90 para R$ 49,90. Vou deixar o link na descrição do vídeo, também nos comentários para vocês. Corre, faça a sua matrícula, porque eu tenho certeza, eu creio no Senhor, tenho total dependência do Senhor, que esse curso, assim como os alunos já têm dito, será um divisor de águas na sua vida. É o momento de você aprender a Bíblia de verdade, com profundidade, e eu vou caminhar nessa jornada com você, tá bom? Link na descrição do vídeo e também nos comentários. Não perde tempo. Se você gostou desse vídeo, por gentileza, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações para poder continuar recebendo os nossos vídeos. Não esquece, vou deixar na descrição do vídeo e também nos comentários para vocês o link para o nosso curso de Bibliologia e Interpretação Bíblica. Você vai ter acesso a todos aqueles benefícios que eu trouxe para vocês aqui. Mais uma vez, muito obrigado por ficar comigo até o final do vídeo. Se assim for da vontade do Senhor, eu te espero no próximo, em nome de Jesus.